Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Já faz um tempinho que a gente não grava nada no canal, né? E eu queria pedir desculpa aos irmãos, né? Porque eu tenho, infelizmente, tido muito pouco tempo para poder estar gravando, né? Haja vista que eu tenho tido a necessidade de me dedicar mais ao trabalho, tá? Eu amo, né, estudar a palavra, amo compartilhar com os irmãos tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, mas infelizmente eu não tenho toda essa disponibilidade como muitos outros irmãos, né, possuem. Sou um pai de família e tenho obrigações, né, para com a minha casa, tá bom? Mas orem a Deus por mim, para que Deus possa me conceder mais tempo, para que eu possa estar aí gravando mais vídeos, amém? E, bom, os irmãos que têm acompanhado o nosso canal têm visto que nós estamos aí gravando uma série, né, da Nova Jerusalém. Até então foram 5 vídeos, né? E agora falta mais um, pelo menos, um vídeo, que no caso seria uma live, né? Nós temos feito lives, né, na verdade. E até o momento foram 5, né? E eu acredito que pelo menos mais uma nós ainda estaremos, vamos estar gravando aí. Não sei se vai ser possível esse final de semana, eu vou tentar, né, gravar esse final de semana, ou no mais tardar, quem sabe, na próxima semana, porque essa é uma live que eu vou precisar provavelmente de uma lousa, né, para poder fazer ali os gráficos, ou se caso eu tiver condições de ter aí, vamos dizer assim, isso desenhado para que eu possa colocar durante a live, né? Porque é importante que nessa live os irmãos possam visualizar, né, aquilo que eu vou estar trazendo para os irmãos, as revelações que o Senhor me deu, né, a respeito das medidas, porque essa será uma live sobre as medidas da Nova Jerusalém, tá bom? Então seria muito bom que eu conseguisse ou fazer na lousa, ou então trazer aí esses gráficos, né, e colocar na live. Como eu não tenho experiência com isso, então eu vou tentar me virar, né, com a lousa, talvez, muito provavelmente, tá bom? Irmãos, vou gravar um vídeo aqui hoje. Tava pensando muito se eu gravava acerca disso ou não, né? Mas orei aqui ao Senhor e tive paz no meu coração para falar sobre isso. Bom, irmãos, eu quero falar algo aqui, começar, né, falando a respeito do fato de que o que eu acho, melhor dizendo, o que eu acho, o que eu acredito que é o correto, que é o certo, né, de nós cristãos, né, como nós devemos proceder mediante as imperfeições da igreja, mediante aos erros de muitos irmãos nossos, que todos nós cometemos erros, né? Na verdade, a igreja também é imperfeita, mas eu quero falar como à luz da Bíblia, segundo o meu entendimento, nós cristãos, né, e principalmente os irmãos que estão à frente do ministério, de alguma forma, que sejam líderes porque foram separados ao ministério, ou até mesmo aqueles que estão à frente de alguma forma, mesmo não tendo sido separados ao ministério, mas que de alguma forma exercem uma liderança na igreja. E como é que eu entendo que nós devemos nos portar mediante algumas ou as muitas, vamos dizer assim, imperfeições da igreja e de irmãos nossos
que são irmãos em Cristo e que vão morar no reino, né? Vamos dizer assim, vão estar conosco no reino, né, do Senhor Jesus. E como é que a gente deve lidar com isso? Porque eu tenho visto, né? Eu tenho visto muita coisa acontecendo nesses últimos dias que tem me entristecido o coração e que certamente tem entristecido o coração de Deus também. Eu quero falar aqui, né, sem hipocrisia alguma, abrir o meu coração para compartilhar de uma forma objetiva como eu acredito, à luz da palavra, que deve ser o nosso comportamento em relação aos defeitos da igreja e aos defeitos e as falhas dos nossos irmãos em Cristo, principalmente aqueles que estão à frente, tá? Eu não estou aqui me referindo a falsos pastores, a falsos irmãos, a falsos profetas. Eu não estou me referindo a esses, mas eu estou me referindo a irmãos em Cristo que interpretam as Escrituras de uma forma que muitas vezes não parece ser a forma correta, mas é uma interpretação a qual deve ser respeitada, porque se trata de um irmão que está meditando na palavra e que traz uma forma, uma linha de pensamento, de interpretação, da qual ele acredita. Então eu acho que deve ser respeitado, né? E esses irmãos, né, que muitas vezes não só interpretam as Escrituras de uma forma equivocada, vamos dizer assim, mas que às vezes cometem um erro aqui ou ali, como todos nós cometemos. Como é que nós devemos lidar com esse tipo de situação? Ao meu modo de entender, como é que a gente deve lidar com os defeitos da igreja? Como é que a gente deve lidar com os defeitos desses irmãos? Será que a gente deve ir assim, vamos dizer assim, diante dos ímpios, diante das redes sociais, de forma pública, trazer uma palavra, vamos dizer assim, de denúncia contra esses irmãos, sobre o pretexto de estar defendendo o evangelho? Será que é isso que a gente deve fazer? Só porque um irmão está fazendo algo que não parece aos olhos dessas pessoas, desses defensores do evangelho, né? E aqui não é uma quando eu digo defensores do evangelho, é porque realmente eu entendo que essas pessoas estão pelo menos tentando e acreditando que estejam defendendo o evangelho, né? Então não é um sarcasmo que eu estou fazendo aqui. Mas como é que essas pessoas, esses nossos irmãos, estão procedendo, e como eu acredito, de acordo com a minha interpretação das Escrituras, que nós deveríamos fazer? Será que a gente deveria entender que nós temos que denunciar isso de forma pública, que essas pessoas das quais estão agindo assim, ou as igrejas das quais nós estamos observando coisas que não estão de acordo com as Escrituras, segundo o nosso entendimento, mas como é que nós devemos ou deveríamos proceder, né, em relação a isso? Então, será que deveríamos então denunciar isso? O que as Escrituras dizem? Eu estou falando, irmãos, de irmãos verdadeiros, né? Irmãos em Cristo. Estou falando do corpo de Cristo, né? E por que eu digo corpo de Cristo? Porque eu estou falando de pessoas que têm testemunho, pessoas que você olha e você vê que são pessoas que são crentes, são imperfeitas, todos nós pecamos, mas são crentes, são pessoas que dão testemunho, que dão fruto, né? Mas que
pode cometer erro, como eu também, né? Então, como é que as Escrituras, elas nos orienta, melhor dizendo, a proceder, tá? Então, irmãos, olha só. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 18, do verso 15 ao 20, né? Que quando você tiver, né, alguma demanda contra o teu irmão, se o teu irmão pecar contra você, né, se esse irmão fizer algo contra você, se ele tiver uma demanda, né, se você, melhor dizendo, tiver uma demanda com esse teu irmão, você deve procurar esse irmão em primeiro lugar. Você deve procurar esse irmão, né? E se você conseguir ganhá-lo, né, então o assunto está resolvido aí. Mas caso ele não te der ouvido, leva consigo dois irmãos, né, para tentar convencer esse irmão que você tem uma situação com ele, né, para ser resolvida. E se caso ele também não der ouvidos, então Jesus diz que é para levar o assunto para a igreja, né? E se caso ele não der ouvido à igreja, então, né, então considere-o, né, considere-o publicano, né? Considere ele um publicano, né? E então trate-o assim, tá? Então deixe o assunto para lá, né, e o trate assim. Então veja, irmãos, primeiro, a Bíblia está nos orientando, o próprio Senhor Jesus está nos orientando a que nós tenhamos o máximo de discrição possível para tratar com os assuntos do reino, né? E também para que nós venhamos, antes de tacar pedra, acusar, denegrir, dar essa credibilidade para os nossos irmãos, para que eles possam ter o direito de se defenderem, né? Então, o fato de Jesus dizer que a gente deve procurar essa pessoa é para que a gente tente resolver isso de uma forma discreta, e também para que a pessoa a qual nós temos uma situação com ela, né, ela também possa ter o direito de se defender, e enfim, para que isso possa ser feito da melhor maneira possível, né? E caso não funcione, leve duas pessoas, dois outros irmãos, e toda a palavra será confirmada pela boca de 2 ou 3 testemunhas. E caso ela ainda insista e não concorde, não se resolva a situação, leve isso para a igreja, né? E aí a igreja, ela vai tratar do assunto. E se caso a igreja, se ela não, mesmo assim, essa pessoa não se arrepender, não se consertar, a igreja, né, o Senhor Jesus vai dizer que é para a igreja tratar esse irmão como um publicano, ou seja, né, é para tratá-lo não mais como um irmão em Cristo, mas como um publicano. Só que a pergunta é, como é que Jesus tratava os publicanos e como é que ele diz para se tratar os publicanos? Ele diz, olha, se vocês saúdam só aqueles que vos saúdam, se vocês amam só aqueles que vos amam, que coisa demais vocês fazem, né? Até os publicanos fazem isso. Saudai a todos, amem os vossos inimigos. Então, Jesus não manda a gente tratar mal os publicanos. Quando Jesus diz, olha, trate-o como publicano, ele não está dizendo trate-o mal. Não, apenas ele não vai ser tratado mais como um irmão, porque ele teve todas as oportunidades necessárias para poder se consertar e ele não o quis. É um direito dele, né? E aí então é isso que o Senhor Jesus ensina. E o detalhe é que é nesse contexto que Jesus vai dizer que, né,
onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Tudo que vocês ligarem no céu será ligado na terra. Tudo que vocês desligarem na terra será desligado. Então, 2 ou 3 aqui está falando da igreja. Então, se tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus para tratar as questões do reino, ali o Senhor Jesus está presente, não é? Então não é de forma pública que se trata essas questões do reino, tá? E aí então quando a gente vai lá para 1 Coríntios capítulo 5 e 6, nós vemos ali o apóstolo Paulo tratando a respeito, né, daquela questão do pecado daquele jovem, né, que se deitou com a mulher do seu pai, e que a Bíblia diz que os irmãos da igreja de Corinto nem sequer estavam se importando com isso, e o que tal ato cometera, nem entristecer ele estava se entristecendo. Então Paulo, ausente, ainda que ausente no corpo, mas unido com a igreja no espírito, declarou, né, junto com eles, ou seja, como igreja, né, de que o tal fosse retirado do corpo, para que o seu corpo fosse, para que ele fosse entregue a Satanás, a fim de que o corpo fosse destruído, mas o espírito fosse salvo no dia do Senhor. E aí Paulo vai usar a linguagem das festas para falar acerca do pecado como um fermento na festa dos pães asmos, né, que é para tirar do corpo de Cristo, né, que Paulo está dando ali uma simbologia do pão, né, o corpo de Cristo como um pão. Alimpai-vos do fermento, da maldade, da malícia, né? Tire isso, tire esse fermento, ou seja, tire esse pecador do meio de vocês, né? Para que ele possa também, para que o corpo seja uma nova massa, e para que ele também possa alcançar o arrependimento, né? Que ele se entristeça, aí então ele vai entender que ele está errado, vai se arrepender e vai se converter, vai ser salvo no dia do Senhor. O espírito dele vai ser salvo no dia do Senhor, ainda que ele venha a morrer. O fato é que, se a gente continuar lendo a segunda carta de Coríntios, a gente vai ver que isso não foi necessário, porque ele se arrependeu e Paulo pediu à igreja que perdoasse esse irmão e pudesse recebê-lo novamente. Então, de fato, aquilo que o apóstolo Paulo fez, né, a decisão que o apóstolo Paulo tomou, de fato trouxe resultados, né, edificantes para a igreja. Tanto foi benéfico para a igreja, que ficou sem aquele pecado, né, sem aquele pecado ali no meio da igreja, né, que estava contaminando o corpo de Cristo, e ao mesmo tempo depois houve a possibilidade dessa pessoa também se reconciliar com o Senhor. Então foi tudo muito bom, né? E aí, dentro desse contexto, o apóstolo Paulo ele vai dizer: olha, eu já determinei, né, que vocês não se associem, né, com aqueles que são imorais, né, com aqueles que são profanos, com aqueles que são adúlteros, com aqueles que são beberrões, ladrões, avarentos e maldizentes, até com os maldizentes. E ele diz: com isso eu não estou dizendo que vocês não se associem com os do mundo, porque senão seria necessário vocês saírem do mundo. Mas eu estou dizendo que não se associem com aqueles que, se dizendo irmão, forem impuros, imorais, que forem afeminados, que forem beberrões, que forem ladrões, que forem adúlteros, que forem maldizentes. Olha só, com esses nem se assentai para comer, tá? Olha só que coisa interessante, maldizentes também. Então não se assentem com esses que se dizem irmão, mas que são essas coisas. Então Paulo está usando esse episódio da imoralidade, mas ele inclui outros tipos de pecado, inclui inclusive o pecado da maledicência, né? Do falar mal do irmão, do falar mal um do outro. E ele inclui no mesmo balaio. Ele diz: olha, com esse nem você se assente,
tá? E daí ele vai dizer, dentro desse contexto, na continuação, que dentro desse mesmo assunto, ele vai dizer, olha, porque quando... Deixa eu até pegar aqui, né? Deixa eu até pegar aqui o verso 1 do capítulo 6, continuação. Ele diz, olha, ousa algum de vós, tendo alguma demanda contra o seu irmão, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Então, se aventura algum de vocês, ou ousa algum de vocês que tem alguma demanda contra o seu irmão, né? Vocês ousam a esse ponto? Vocês se aventuram a esse ponto? Vocês que têm algum negócio, alguma demanda contra o teu irmão, ir a juízo perante os ímpios e não perante os santos? Ou seja, vocês querem trazer isso para fora, querem levar isso para público, diante dos ímpios, né? E não diante dos santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo, né? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgardes as coisas mínimas, né? Não sabeis vós que haveis de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Versículo 4. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja, né? Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo contra outro irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta, né? Já é uma falta entre vós terdes demanda uns com os outros. Já é perda, já é vergonha, já é uma falta vocês terem demandas uns contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Por que vocês não sofrem o dano? Já é vergonhoso vocês terem uma demanda entre irmãos. Segundo, por que vocês não sofrem o dano? Onde está o evangelho? Cadê o ensinamento de Cristo que diz, regozijai, né? Quando vocês forem perseguidos e disserem todo mal contra vós, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão que está no céu. Onde é que está esse ensinamento, né, de dar outra face? Onde está o ensinamento de suportar os irmãos uns aos outros, como Paulo diz em Efésios 4, suportai uns aos outros, né? Carregai as cargas uns dos outros, suportai, né? Sede pacientes uns para com os outros, né? Onde que está esse ensinamento? Quando a gente, ao invés de tratar a questão da igreja de forma privada, dentro da igreja, né? E quando eu digo dentro da igreja, como eu disse aqui, pode ser 2 ou 3 irmãos reunidos em nome de Jesus, ali está o corpo de Cristo, né? Mas se for o caso também de uma denominação onde ali existe um corpo, o corpo de Cristo representado ali, né? Enfim, na igreja é que se deve tratar essas coisas. Não é aqui nas redes sociais. Eu não devo usar, você não deve usar o seu canal para difamar o teu irmão. Você que é cristão, né? Que nasceu de novo e que principalmente tem um chamado ministerial. Não faça isso, não é sábio. Ah, mas eu estou tendo a revelação da palavra porque eu estudo muito a palavra e eu entendi tudo já, ou quase tudo, e esses irmãos estão pregando algo que não é verdade e estão fazendo algumas coisas que não são corretas, né? Então eu vou denunciar mesmo. Bom, e você? Já reparou
na trave que está no teu olho, enquanto você repara no cisco que está no olho do teu irmão, para ver se você está dando fruto, para ver se você é perfeito de fato assim, para ter essa atitude. Em segundo lugar, você não acha que fazendo isso você só está envergonhando mais, né, o evangelho, que você está trazendo mais contenda entre irmãos e por que não dizer, você só está trazendo mais vergonha e está escandalizando o reino de Deus com essa atitude, né? Colocando irmão contra irmão, fazendo os irmãos, né, que são mais, porque sempre tem os irmãos que são mais inclinados para o irmão A que prega do que o outro, né? O irmão que ensina do que o outro. Aí você vai no teu canal, no YouTube, nas redes sociais, sejam quaisquer que sejam, e você diz o nome das pessoas das quais você está dizendo que elas têm que ser denunciadas, porque você entende que essas pessoas estão fazendo uma coisa errada, ou porque elas estão cometendo algum erro, ou estão ensinando alguma coisa que talvez, segundo o seu entendimento, não seja correto. Eu não estou dizendo aqui que essas pessoas estejam corretas, que essas pessoas estejam fazendo tudo certinho, não. Mas eu só estou dizendo que um erro não justifica um outro erro. O sujo não pode falar do mal lavado. Embora eu estou falando aqui de crentes, de irmãos em Cristo, né? Tanto aqueles que estão achando que devem assim proceder, denunciando seus irmãos, trazendo, né, a público tudo aquilo que deveria ser tratado dentro da igreja, né? Eu acho que eu posso falar um pouquinho sobre isso, porque eu estou no ministério pastoral desde 2006, né? E eu já vivi algumas experiências boas e ruins, que me levaram a entender que não é boa essa jactância de alguns irmãos. E assim, irmãos, eu não sou santo, eu não sou perfeito, eu cometo erros. Eu já falei mal de irmãos em algum momento, no calor da emoção ali, com aquele sentimento, né, de revolta, muitas vezes de ter sido injustiçado. Eu não sou santo, irmãos, no sentido de perfeição. Em Cristo eu sou santo. Em Cristo, né, eu busco me santificar. Mas eu não sou um hipócrita. Não está falando aqui alguém que é bonitinho, perfeitinho. Não, eu sou como você. Só que eu acho, irmãos, que a gente tem que ter o bom senso e aprender uns com os outros. Jesus está voltando, irmãos. Nós estamos no tempo do fim. E olha, sinceramente, não há muita diferença entre esses irmãos que como eu hoje, né, estão ensinando novas revelações das quais nós não aprendíamos lá na igreja, quando nós estávamos lá no sistema religioso, e muitos ainda estão, e não há nada de errado estar lá. Eu, no momento, não estou congregando, porque eu, infelizmente, ainda não tive uma direção de Deus para isso. Mas eu não sou contra congregar, muito pelo contrário, eu sou totalmente a favor e acho muito ruim alguém ficar sem congregar, tá? Não acho isso nada bom. Então, irmãos, assim, comparando com os meus irmãos lá do sistema religioso do período em que eu estava lá, com esses meus irmãos e comigo, né, que pensamos, melhor dizendo, que já entendemos algumas coisas que os irmãos lá do sistema religioso não entenderam. Irmãos, sinceramente, eu preciso dizer isso aqui, né? Nós deveríamos estarmos agindo muito melhores do que muitos irmãos que estão lá no sistema religioso, que não tem muito desse entendimento que nós já obtivemos. E eu não vou aqui expressar quais são esses entendimentos,
não é o objetivo do vídeo, mas você que me conhece, que acompanha o meu trabalho, você sabe do que eu estou falando, né? Você sabe do que eu estou falando. Então, nós deveríamos proceder muito melhores, né? Dar exemplo do que os nossos irmãos que estão lá. Mas não há diferença, irmãos. Tanto os defeitos que tem lá, tem aqui conosco também. Tem qualidades lá, assim como tem aqui também. Então, ninguém se engane, irmãos. Ninguém se engane. Ninguém se ensoberbeça ao ponto de achar que nós estamos aqui melhores do que os nossos irmãos que estão lá congregando nas suas igrejas. Não estamos, irmãos. Deveríamos estar, porque já recebemos muito mais entendimento, mais revelação nós tivemos. E isso será cobrado de nós muito mais. Então, irmãos, vamos abaixar a nossa bola. Vamos entender, irmãos, que não é o caminho esse, sabe? Não é o caminho. Isso não está produzindo nada de bom. Eu estou denunciando e eu vou denunciar mesmo. E se você continuar falando aí, eu vou denunciar você também. Tudo bem, fique à vontade. Faça isso, se é isso que você entende, acredita de fato, né? Faça isso. Mas eu lhe garanto que isso não está alegrando o coração de Deus, tá? Nós estamos divididos, né? E não precisava de ser assim. E divididos por causa de falta de concordância com interpretações da palavra. Isso não deveria ser assim, não é? Deveríamos suportarmos uns aos outros em amor e respeitar a visão de cada um, né? Desde que não fosse algo totalmente, desde que não fosse uma heresia de perdição, né? Mas não é o caso, né, da maioria dos irmãos dos quais eu conheço, até aqueles dos quais eu não gosto, assim como pessoa. Tem irmãos, infelizmente, que estão aí ensinando a palavra, que eu não gosto dessas pessoas, como elas são, como elas se portam. Não gosto, mas eu sei que são cristãs, são meus irmãos, mas eu não gosto. Eu amo, que é uma coisa diferente de gostar, né? Mas gostar, eu confesso que eu não gosto, mas eu tenho que ter paciência, eu tenho que orar por ela, eu tenho que suportar, né? Mas se for falar a verdade, eu não gosto da maneira como procede, não gosto da forma como fala das pessoas, dos irmãos, não gosto do jeito. Mas e daí, né? Eu tenho que aprender a conviver com isso. Então, irmãos, é essa palavra que eu queria deixar para vocês, dizer para vocês, irmãos, vamos parar para refletir, sabe? Isso não está produzindo nada bom, tá? Irmãos que procedem assim, deixem de proceder assim. Você não está edificando nada com isso. Ainda que você falasse a língua dos anjos, né, e dos homens, ainda que você profetizasse, ainda que você fizesse tudo, se você não tivesse amor, se eu não tivesse amor, nós nada seríamos, irmãos, tá? Então, o amor é paciente, o amor é longânimo, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, né? O amor nunca falha. E aqui Paulo está falando, olha, vocês deveriam sofrer o dano, vocês deveriam suportar, vocês deveriam sofrer o dano. Só o fato de ter uma demanda entre vocês já deveria ser algo vergonhoso, tá? Então, irmãos, vamos proceder como crentes. Antes de querer ensinar qualquer coisa, vamos proceder como crente, vamos dar fruto, vamos dar bom testemunho, tá? E vamos ter a humildade de reconhecer quando a gente erra, quando a gente falha. Vamos reconhecer, tá? Porque todos falhamos, nós todos somos pecadores ainda, e ainda precisamos, dia após dia, do perdão de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, tá? E aprender o que a misericórdia quer e não sacrifício, ao invés de ficar colocando o irmão contra o irmão, né? Fazendo o que o diabo mais quer,
tá? Dividindo a igreja, difamando, né? Aliás, são 6 coisas Deus odeia, a 7ª ele abomina, que é semear contenda entre irmãos, tá? Então, se você considera essas pessoas como teus irmãos, então trate elas como teus irmãos. E vamos tratar as questões da igreja dentro do âmbito da igreja, tá bom, irmãos? Não nas redes sociais. Use o teu canal. Você que tem um grande alcance, né? Não é como eu, que tem um canal pequenininho. Mas você que se dedica a isso e merece, porque se dedica. Use o teu canal para edificar. Use o teu canal para trazer ensinamentos, né? Quer denunciar? Denuncie, mas denuncie os lobos, os falsos profetas, denuncie. Mas não os teus irmãos que estão aí com o mesmo objetivo que o teu, tá? Essa é a minha opinião, tá bom? Procure esses irmãos, né? Trate eles como crentes, como irmãos em Cristo, tá? E grande será o teu galardão. A todos esses que assim procedem, meditem nisso. E a vocês que estão aí ouvindo os canais, assistindo, vigiem, tá? Ninguém aqui é melhor do que ninguém, irmãos. Alguns têm um dom, né, específico em uma área, outros não. Outros dedicam mais no ensino da palavra, porque meditam mais na palavra, gastam mais tempo com a palavra, e glória a Deus por isso. Outros nem tanto, e Deus vai dar a cada um segundo o seu galardão, segundo as suas obras, segundo o seu empenho, segundo aquilo que elas merecerem, né? Então, honra quem honra, né? Não há problema algum nisso. Há irmãos que devem ser honrados, mas por quê? Porque eles são dignos de honra, eles se dedicam, eles se doam no reino mais do que outros irmãos. Então é natural que eles sejam honrados mais, tá bom? Então é isso, irmãos, tá? Um grande abraço a todos, shalom, até mais, lehi traot, até mais.